Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos nessa nossa conversa sobre a história da vocação Paz e Bem e hoje vamos iniciar falando sobre mim mesmo. É bem complicado a gente falar sobre si. Lembro aqui do Padre Léo, fazendo uma referência a ele, numa das suas palestras que eu acho uma das mais incríveis, comparando ele com uma visão que ele teve, que ele era um esterco e que o pai dele colocava numa pá, jogava naquele carrinho de mão e ele servia para alguma coisa que seria para adubar o jardim. Mas é sempre muito complicado, porque a gente falando de nós, a gente acaba fazendo um juízo de nós mesmos que muitas vezes não é tão válido. Mas eu vou procurar me ater aos fatos que eu me lembro, minha história, e peço ao Espírito Santo que venha me ajudar nesse momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e possamos gozar de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Com o auxílio do Espírito Santo, nós vamos nessa caminhada. Eu sou Gerardo Magela Rebouças Maia, fundador da comunidade Paz e Bem. E aqui, meus filhos e filhas, vocês bem me conhecem, mas a minha história não vem, eu não sou filho de Cascavel. Na verdade, sou natural de Jaguaruana, no Ceará, filho de Hélio Rebouças Maia e Maria Elza Rebouças. Minha mãe é natural de Capuí, meu pai de Jaguaruana. Eu nasci em 10 de março de 1974, numa das maiores cheias que teve. Meu pai conta, ele tinha um jipe, e para poder transportar minha mãe até a maternidade em Aracati, eu morava no interior, chama-se São José do Lagamar, na outra margem do rio Jaguaribe. E naquele ano de 74, uma cheia, ela inundou tudo aquilo. Tanto que na maternidade, onde eu nasci, em Aracati, já não tinha mais ninguém, estavam evacuando, porque a água já tinha tomado toda a cidade. Meu pai pediu a ajuda de alguns homens, e inclusive para me transportar, em muitos lugares tinham que carregar o jipe, colocavam umas estacas nos ombros e levantavam o jipe para passar sobre aquelas lagoas, para ele poder seguir viagem. E aí, em meio a essa turbulência, essa cheia, eu nasci. Minha mãe conta que foi um momento muito complicado e que só restava uma freira, porque a maternidade era das Filhas da Caridade. Então, esse momento onde eu onde eu nasci, conta que a placenta era jogada logo aqui na correnteza, porque a água já tinha inundado toda aquela maternidade. Aquela freira que ajudou minha mãe no parto e que me segurou quando eu nasci, mais tarde eu vim me encontrar com ela. Ela contando a história, uma filha da caridade, aqui já em Cascavel, contando sobre a cheia de 74, ela acabou dizendo que teria sido a última das freiras a abandonar aquele lugar. E enquanto tivesse uma pessoa nascendo, ela estaria ali. Todas as irmãs já tinham sido retiradas e eu acabei descobrindo que me pegou no colo foi a irmã Silveira. Hoje ainda viva, mais de 100 anos de idade. E foi assim que eu nasci e voltei para o São José. Ali vivi a minha infância, passei um tempo no Aracati, mas assim,
pouco tempo, até os 8 anos de idade, mas de 8 anos eu fui morar lá no São José. E tem uma coisa interessante ali, minha mãe escolheu meu nome ser Gerardo Magela, né? Fazendo alusão a São Gerardo Magela. E ela conta também que ela não sabia nem que estava grávida quando uma mulher disse para ela, falou para ela que ela estava grávida e que ela teria um filho muito amado. Então, e disse mais umas tantas coisas lá para ela que ela me conta, né? Ainda minha mãe já idosa, com Alzheimer, poucas coisas ela me lembra, mas se eu puxar por ela, ela vai lembrar disso sim. As memórias mais antigas ainda ficam fresquinhas na mente de quem, ainda da situação da minha mãe, ainda está. Mas eu lembro que na escola eu sempre fui muito baixinho. E na escola todos os meus colegas eram grandes. Muitos tinham atraso de escolaridade. Eu fui para a escola cedinho, comecei a estudar naquela época com 6 anos. Então, já no ensino primário, os meninos muito grandes e eu pequenininho, eles faziam aquela brincadeira de me jogar para cima e tal. E assim, com uns 10 anos de idade, eu via meus amigos crescendo e eu pequenininho, eu rezei e pedi a Deus uma graça. Eu dizia, Senhor, se eu ficar grande, eu prometo ir todos os domingos para a celebração. Lá tinha a celebração da palavra, o padre só ia lá para o São José uma vez por ano. E eu disse, eu prometo que eu deixo de assistir os Trapalhões, que eu amava muito. Tinha uma TV pública, uma TV na praça. Então a gente ia para assistir aquilo ali, os Trapalhões, né? E era mesmo no horário da celebração. Eu dizia, se o Senhor me fizer crescer, ficar grande, eu nunca vou faltar à celebração. E passei a não mais assistir os Trapalhões e ir para a celebração. Fui me apaixonando. Lembro que eu ficava na frente, no banco da frente, e uma coisa me chamou a atenção, e sempre me chamou a atenção, foi a imagem de Jesus crucificado. Realmente, sempre me foi muito cara aquela imagem. Eu passava a celebração toda inteira olhando para aquele homem pendurado na cruz. Era um mistério grande. Por volta dos meus 12 anos, eu tive o meu primeiro contato com o movimento da renovação carismática. E isso aí foi uma graça, porque quando a Ceissa e o Marcos, que eram já no início da renovação carismática aqui no estado do Ceará, eles foram lá para o São José. Ela é filha de lá e ela já participava do Shalom, na época dando os primeiros passos, o Shalom começando, né? Então ela foi, levava uns estudos bíblicos e batia palmas e apagava a luz, ficava só a luz do Santíssimo acesa e colocava uma trilha sonora num disco e começava uma oração e tinha oração em línguas e aquilo tudo para mim era tão estranho, muito estranho. Mas eu fui me apaixonando, eu fui sendo seduzido por aquela forma, já aos 12 anos. E eles ficavam só nas férias e eu comecei a participar do grupo de oração. Lembro que a gente, quando saía da escola, ia direto para a igreja. Eu fui me apaixonando. Na época, a renovação não era muito querida, não. Os padres tinham muitas reservas a respeito da gente. E eu lembro que tinha um grupo, quando o grupo ia começar, eu tinha um grupo de catecismo também, mas o pessoal deixava a igreja fechada e eu pegava uma banda de telha, colocava entre a porta lateral da igreja, que eram as duas portas, colocava a minha mãozinha pequenininha e levantava o ferrolho e empurrava. Então, literalmente, a gente arrombava a igreja para fazer grupo de oração. Até que, definitivamente, a gente foi, assim,
expulso, pode-se dizer, né? Não quero vocês aqui, dizia o dono da igreja, né? E a minha tia Isabel tinha uma capelinha que ela fez, na verdade ela era um alpendrezinho que ela fechou, e ali naquele alpendre ela fechou todinho. Era tão baixinho o alpendre que eu, menino, conseguia pegar na telha, certo? E essa parte do alpendre, que virou capela, dava para um estábulo de cavalos. Então a gente ia rezar sentindo o cheiro de esterco. Um amigo comprou uma caixinha de som, nós ganhamos uma fitas cassete, e o sino da igrejinha lá, da tia Isabel, era aqueles bujão de freio, não é o aro do carro, mas é uma espécie de botijão de freio, onde pega o freio, que quando você bate parece o som de sino. E a gente estava pendurado lá, a gente batia com um ferrinho para dizer que o nosso grupo de oração estava começando. E foi maravilhoso. Uma das coisas que eu achava mais legais é que a gente sentava na hora da oração e a gente ficava com o pé, junto com o pé do amigo que estava do outro lado, encostado na parede, ele encostado na parede e os pés da gente um pé do outro. E a gente ficava com a perna dobrada. Tão estreitinha era, você imagina. E aí o meu primeiro fusão do Espírito Santo, seminário de vida no Espírito Santo, aconteceu com uma fita cassete que botava no som e era o Padre Jonas que pregava sobre o batismo no Espírito Santo. Foi tão maravilhoso, gente, tão maravilhoso. E nós íamos, eu lembro de uma vez, isso eu conto, eu não consigo me esquecer dessa imagem. Como a gente não cabia, ficava de braços abertos assim, de braços abertos, orando, e a gente praticamente não cabia dentro. Uma dessas vezes eu coloquei o braço fora da janela, e uma das vacas do estábulo foi lá lamber minha mão. Eu dei um grito, parecia uma lixa. Depois eu ri bastante, mas era assim que eu comecei a minha experiência. Arrombando igreja, fazendo grupo de oração na beira dentro praticamente de um estábulo. E essa experiência foi marcante para a minha história. Muito marcante. Muito maravilhosa. Eu me senti sempre, desde criança, muito, muito amado por Deus. Muito amado por Deus. E um dia, os coordenadores chegaram, né? Os meninos vieram de Fortaleza, e diz: vamos orar agora por vocês, e vocês vão abrir a palavra de Deus. No começo da renovação era assim, eles oravam, a gente abria a palavra, e uns choravam, e outros diziam, havia manifestações e tal, e foi a minha vez. Botaram a mão na minha cabeça, começaram a orar. Gente, sinceramente, eles perguntaram: e aí, o que foi que você sentiu? Você ouviu a voz de Deus? Eu disse: não senti nada. Eu não senti nada, não vou mentir. Eu não senti nada. Só o peso da mão dele sobre a minha cabeça. Aí eles diziam assim: mas como você é muito insensível. Então abra a Bíblia. Quando eu abri a palavra, aleatoriamente veio esse texto de Gênesis, capítulo 22, versículo 17. São as promessas de Deus a Abraão, no momento em que Abraão obedeceu à ordem do Senhor e foi sacrificar o seu filho Isaque. Essa passagem é tão poderosa na minha vida que hoje, na comunidade de vida, existem dois tempos. Ora, para as congregações existem aqueles períodos de ingresso, né? O postulantado, o noviciado, né, e tal. Nas comunidades também usam algumas nomenclaturas, mas eu utilizei o nome tempo de Samuel e tempo de Abraão. Né? E depois nós vamos falar, eu vou explicar para vocês, mas o tempo de Abraão é inspirado nessa oferta que Abraão faz do seu filho Isaque. Quando eu era criança, meus 4, 5 anos de idade,
eu e minha irmã Gorete ganhamos uma coleção de discos do Antigo Testamento e que eu botava na vitrola e ficava ouvindo, e todo o Antigo Testamento eu decorei, mais ou menos, entre as histórias do Antigo Testamento, entre 4 e 5 anos de idade. As crianças hoje têm acesso aos aparelhos eletrônicos, sabem todos os jogos, entrar no YouTube, mas não sabem nada da história de Adão e Eva, de Abraão, Isaac, do Isaac e Rebeca, nada. Da Torre de Babel, tudo a gente sabia. Bom, voltando aqui, o texto era esse. Depois que Abraão vai sacrificar Isaac, o anjo para, e aí essa grande prova de fé de Abraão, de obediência, o Senhor responde ele com essa palavra. O versículo 17. Multiplicarei a tua posteridade como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Ela possuirá a porta dos teus inimigos, e todas as nações da terra desejarão ser benditas como ela, porque obedecestes a minha voz. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Quando eu abri essa palavra, o Marcos, que orava por mim, o rapaz, ele disse: Magela, essa palavra é uma profecia para a sua vida. Eu disse: e o que é uma profecia para a minha vida? É o que Deus fará de você. Multiplicarei a tua posteridade como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Ele explicou que falava de Abraão, mas que aquela palavra havia sido dada a mim como uma promessa, ainda aos meus 12 anos de idade. E, gente, sabe que essa profecia veio me acompanhando? E quando as coisas começaram a desandar na minha vida, na minha história, me vinha a mesma voz que eu escutei quando lia, porque eu lia o texto, mas não era a minha voz, era a voz do Senhor. E eu fui me deixando tomar por isso, porque essa palavra, quando falava da minha posteridade, multiplicarei a tua posteridade como as estrelas do céu e como a areia areia na praia do mar. Ele falava: você vai coordenar um grande grupo, você será um líder, você será um pastor. Ele já me dizia isso aos 12 anos. Claro, longe de mim de atribuir esse texto, mas tomando para a minha vida, ele dizia isso para mim, há uma promessa de Deus, e que eu tenho visto se cumprir ao longo do tempo. Por isso que esse mistério cristológico, que é o tema do nosso encontro de hoje, né? Essa experiência que eu vivi de Deus na minha vida, que foi marcante, é tanto que eu vou colocando nos escritos da obra, ela perpassa toda a história. Não é à toa que eu coloquei na comunidade de vida o momento da entrega da nossa vida como o tempo de Abraão, da oferta de Isaac. E é isso, gente. Foi aí, a partir daí, claro, essa palavra, hoje ela tem um sentido, a gente vai amadurecendo. Quando eu olho para trás, quando eu vejo aquele menino de 12 anos abrindo a Bíblia e lendo esse texto, e vendo por tudo que eu passei, né? Quantas vezes eu me desviei dos caminhos do Senhor e Ele me toma de volta, fui vendo como Deus desenha a nossa história. Por isso que na vida da comunidade, nós nunca, desde a sua fundação, nós privamos um jovem, uma criança, de receber plenamente a formação, a palavra de Deus. Nos nossos grupos, nós temos meninos de 10, 12 anos, meninas de 10, 12, 13, 14 anos, junto com adultos. Pode ser que não seja nada pedagógico, mas eu imagino que se Deus
realizou essa obra em mim ainda com 12 anos, realiza também na vida desses meninos, dessas meninas. E isso é bem verdade. Quantos, eu contava nosso primeiro encontro, né, sobre as bases da comunidade, que o padre Fialho dizia, trabalhem com as crianças. E hoje a gente colhe os frutos, né? Quantos aqui entraram? Nós temos inúmeros que entraram aqui com 9 anos, 10 anos, 12 anos, hoje são coordenadores, estão aí firmes na caminhada e receberam também essa graça de Deus ainda na infância. Nesse tempo, eu fui estudando, um jovem normal, daqueles que sentiram o poder e a palavra de Deus, todos deixaram o grupo de oração, restou apenas eu e uma outra moça. Essa viajou, veio embora, foi para Fortaleza, e o nosso grupo terminou, mas a minha sede de Deus não se acabava. Com 14 para 15 anos, devido a outra cheia, hoje o Rio Jaguaribe é represado quase no seu começo ali, no Castanhão, né, que represou muito do Rio Jaguaribe. Hoje a gente passa a dar uma tristeza, porque eu nunca vi. Esse ano eu fui lá e vi o rio que atravessa o meu São José, seco mesmo, sem água nenhuma. A gente brincava na correnteza, pulando, descendo a correnteza, né? Eu, minha irmã e tantos outros amigos. Uma tristeza. Mas o que nos trouxe para Cascavel, onde eu estou hoje, foi a cheia de 1988. Gente, vocês não imaginam o que é você sair para estudar. Eu fazia o primeiro científico em Jaguaruana, que fica a 6 quilômetros de São José. Nós caminhávamos quase 1 quilômetro, tinha que arregaçar as calças ou ir de calção para ir atravessar o Rio Jaguaribe. Nós íamos numa canoa e o rio enchendo, passavam aquelas toras de madeira quase batendo na gente. A canoa com uma chave de bordo d'água. Se desse um balancinho, podia ali, em meio àquela correnteza, a gente afundar. E quantas vezes a gente chegou empurrando o carro no outro lado da barreira do rio, empurrando o carro lá e o pneu girando e aquela lista de lama passando assim na cara da gente. Chegava na escola, lavava o rosto. Isso, gente, à noite. E outras vezes, voltando da escola, parava na margem do rio, canoeiro do outro lado, dormindo, a gente gritando, canoeiro, canoeiro, acorda! E saí lá da beira do rio, quase 1h da manhã. Então, eram tempos difíceis para poder estudar. E a minha família se muda para cá e eu venho. Mas venho com a mesma sede de Deus. Com a mesma vontade de ser de Deus, sabe? Claro, era um jovem normal, gostava de tudo. Não era bom de futebol, mas gostava muito de conversar, tinha lá os meus galanteios com as meninas, essas coisas todas. E gostava, e sempre gostei muito de música, principalmente das músicas internacionais e tal. Mas a história de como eu cheguei em Cascavel, a gente vai acompanhar no nosso próximo encontro. Aqui, vale lembrar que nessas experiências que eu tive inicialmente, o batismo no Espírito Santo, a experiência de orar em línguas, de manifestar essa graça de Deus num grupo tão simples, ali, em meio a um estábulo de cavalo, e todos esses pormenores me fazia transcender muitas vezes e imaginar o céu. Eu amava aquele texto, nós fazíamos estudos bíblicos na beira do rio, e eu amava aquele texto da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, quando vem aquela listagem de dons, e eu sonhava com todos os dons. Eu queria o dom de profecia, eu queria o dom de ciência, o dom de línguas, o dom do discernimento dos espíritos. Então, eu tinha sede dos carismas.
E isso foi fundamental para me manter firme na igreja. Que o Senhor nos abençoe e no próximo encontro eu conto como foi a nossa chegada aqui para essa, diria, segunda etapa da minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.